Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos aqui com a Marilene, da Visa Immigration. Opa, me buzinaram aqui. Estamos no Talk and Drive, caso vocês não tenham percebido, estamos no Talk and Drive. Hoje vamos responder perguntas referentes à imigração que vocês nos fazem e a Marilene vai ler aqui e vamos responder essas perguntas. Então vamos lá, Marilene, vamos lá. Ok, então. O programa é todo seu. Ok, obrigada. O Matheus Moreira, ele postou pra gente o seguinte: eu tenho 16 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu tenho visto durante toda a minha vida sobre a violência no Rio e no Brasil e eu planejo me mudar para o Canadá. Vocês acham que é muito cedo para eu pensar em imigração? 16 anos. Então, sim, Matheus, é muito cedo sim. Né? Não para você pensar em imigração, mas para você aplicar para o processo canadense. Isso porque, para você poder imigrar, você tem que ter no mínimo 18 anos. Né? Quando a gente fala de um processo de skilled worker, por exemplo, você precisa ter pelo menos uma graduação no Brasil, você precisa ter experiência profissional qualificada, né? Você precisa ter um bom inglês. Então, com 16 anos, você estará terminando o ensino médio. E com isso, né, a sua pontuação ela não seria o suficiente para você poder imigrar. Agora, se você já pensa em fazer o processo de imigração, você pode começar com o processo de estudos. Então, você pode já vir para o Canadá, seja para terminar o high school, seja para fazer um processo de college. E aí, o seu processo de imigração já começa com a aplicação de visto, né, onde a gente vai fazer um processo já de uma forma consistente, para que quando você estiver preparada para o processo de imigração, a gente não tenha nenhum problema quanto à consistência dos pedidos anteriores. E é interessante você já pensando nisso, até para sua vida, né? Se planejando, questão do que você vai fazer, né? Vai se formar, né? É bacana, né? E quando a gente coloca na ponta do lápis, né? Se você ainda é novinho, você já tem esse pensamento de sair do Brasil, não vale a pena fazer esse investimento do Brasil, né? Pagar uma faculdade, né? Ter que esperar, sei lá, 4, 5 anos para você poder se formar. Então, para você começar o seu processo de imigração, você pode, nesse caso, começar com o processo de estudos aqui no Canadá. É verdade. Eu vou ler agora a segunda pergunta, que coincidentemente também é relacionada à idade. Então, vamos lá. Vamos ver. Eu tenho interesse em imigrar, mas eu acredito que é o pai aqui, ele tem 65 anos, não é formado e fala inglês médio. Queria levá-lo mesmo como um acompanhante. Então, nesse caso, a gente vai acabar falando de um outro processo, né? Então, assim, se uma pessoa qualifica para imigrar, né, depois de imigrar, essa pessoa pode fazer o sponsorship dos pais ou dos avós, tá? Então, para que isso seja possível, a pessoa que já é residente permanente aqui no Canadá tem que ter um emprego, tem que ter um mínimo de rendimentos aí do ano. E aí, atingindo os valores que são necessários, você consegue dar o sponsor sim para seu pai, para sua mãe ou para os seus avós para um processo de imigração, mesmo que ele não tenha graduação, não fale inglês, né? Simplesmente para que vocês possam reunir a família aqui no Canadá. Então, se você qualificar para emigrar, depois que você já é um imigrante, você pode sim dar o sponsor para os seus pais. Mas você, desculpa te interromper, mas você tem alguns pré-requisitos, né? Você precisa ter um mínimo de ganho, né? Isso, na verdade, existe uma tabela que o Departamento de Estatísticas do governo canadense calcula todo ano, que a gente chama de Low Income Cutoff, né? Que é basicamente o mínimo de income aceitável, tá? Para uma família de uma pessoa, para uma família de 2 pessoas, para uma família de 3 pessoas e assim sucessivamente, tá? Quando você quer dar o sponsor para os seus pais, você tem que ganhar um mínimo indicado por essa estatística mais 30%. A gente pode falar sobre isso com mais detalhe, né? Sobre o programa A gente se aprofunda nisso. De sponsor. Talvez até a gente pode fazer um talk show, que tal? Essa pode ser uma ideia, isso, né? Comenta aí, vocês querem ver um talk show exclusivo sobre isso, vocês comentem. Legal. Mas assim, o que eu posso dizer é que não é muito não. Você precisa ter um emprego estável aqui no Canadá, um emprego bacana. Não é só ganhando o mínimo, né? Precisa ser um pouquinho melhor. 30% mais do que o mínimo, é isso? Não é o mínimo, né? O low income cutoff na verdade, é considerado o mínimo, né? Quando eles falam assim, o mínimo mais 30%, né? Já colocando a gordurinha aí que o governo quer ver, para ter certeza que você vai ter condições de sponsorar essa pessoa, né?
Agora, se essa pessoa que tem 65 anos quer imigrar para o Canadá, né? Então, quando a gente fala de imigração, uma pessoa de 65 anos já vai perder pontos para imigrar como skilled worker, né? Então, se a gente considerar os sistemas de imigração que contam pontos, que são sistemas baseados numa série de fatores, e cada fator tem uma pontuação diferente, eu acredito que a idade já vai pesar um pouquinho, porque não vai dar ponto algum, né? Mas é uma avaliação cada caso a caso, né? Eu diria que com 65 anos, o ideal seria explorar as opções de investidor, tá? Mas ainda assim a gente tem que considerar que essa pessoa teria condições de ativamente gerenciar a empresa. Então, enfim, são casos bem específicos, né? Então essa pessoa teria que ter experiência como empreendedor, teria que vir como empreendedor, teria que demonstrar como ele se tornaria um empreendedor aqui. Não é só ter o dinheiro, né? Você precisa mostrar a sua experiência como um empreendedor mesmo. Isso, exatamente. E precisa primeiro, né, depois que o seu projeto for aprovado, depois que você ganhar o visto de trabalho e trabalhar por pelo menos 2 anos, demonstrar que sua empresa atingiu os objetivos e aí sim você consegue emigrar, tá? Então, é também um caso pra gente comentar num talk show específico, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês comentem aí que a gente detalha sobre isso também. Com certeza. E tem mais uma pergunta, né, Marilene? Tem mais uma pergunta, sim. Então, a próxima pergunta é assim... Nossa, aqui, meus queridos, a gente tá no meio de downtown, só um parênteses, desculpa interromper, mas tá uma bagunça aqui que tá tendo um evento. Hoje à noite vai ter um evento bacana aqui, então tá bem movimentado. Pois é. Mas vai lá. Quando um casal é um casal homossexual, também é possível conseguir um visto de estudante e o outro visto de trabalho? Então, a resposta é sim, tá? Então, o casamento homossexual, ele é válido no Brasil e é válido no Canadá, tá? Então, se você quer aplicar, seja para o processo de imigração como um casal, seja para os vistos, tá? Os benefícios que um casal heterossexual teria, vocês também terão como homossexual, não tem nenhum problema. Ou tem que ter a união estável, ou o casamento, né? E tendo a documentação adequada para provar que é um casal, é possível usufruir do mesmo benefício, sim. Bacana. Bom, é isso, meus queridos. Temos muitas outras perguntas para responder, mas vai ficar para outro vídeo, né, Marilene? Fica para o próximo. Fica para o próximo. A gente vai voltar com a Marilene com o Talk and Drive de imigração. Marilene, fala um pouco da iVisa Immigration pro pessoal. A iVisa Immigration é uma empresa de consultoria para vistos e processos de imigração baseada aqui em Vancouver. A gente auxilia brasileiros que estão aqui no Canadá ou em qualquer lugar do mundo. Para entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para contact@ivisaimmigration.com, o endereço está aí embaixo, ou através do nosso site. Bacana. Legal. Então, Marilene vai voltar. Façam suas perguntas, a gente está adicionando num banco de dados de perguntas e elas vão ser respondidas na medida do possível. A gente prioriza as perguntas que têm um apelo mais geral, meus queridos. Então, assim, perguntas muito específicas, não adianta a gente responder aqui no vídeo, né? É mais interessante você entrar em contato direto com a Marilene e conversar com ela. Agora, as perguntas mais frequentemente feitas, a gente vai responder aqui no vídeo, né? Sim, exatamente. Eu vou ter o maior prazer de voltar aqui e fazer um novo Talk and Drive, desde que eu não dirija, né? A Marilene tem problema aqui com dirigir, que teve problema também na prova de direção, né? Como é que foi? Pois é, eu reprovei 4 vezes. Olha só, high five. High five. É das minhas, ó, tá vendo? 4 vezes também, somos, mas conseguimos, né? No final você conseguiu também. Não, consegui, eu tenho a carta canadense, mas assim, olha, eu tava chateada já falando, pegou nossa, trauma, né? No Brasil eu passei de primeira, era considerada uma ótima motorista pelos amigos e família. Quem quiser saber mais sobre essa questão do driver's license, tem um vídeo aí, clique aí que vale a pena vocês assistirem a saga da carteira de motorista aqui no Canadá. E o pior é que você pergunta pro pessoal, ninguém teve esse problema, né? O Dimitri é a primeira pessoa que eu encontrei que teve a mesma situação que eu. Mas você sabe que não é que ninguém teve esse problema, é porque ninguém assume. Ninguém é corajoso o suficiente para assumir, só a gente que é corajoso. Pois é. É tenso, não é que é difícil, exatamente. É tenso, vamos dizer. Então não esperem que eu dirija. Eu sei que a Clarissa vem nos vídeos, dirige. Não vai acontecer comigo. Eu fiquei traumatizada. Se concentra nas perguntas, né? É isso mesmo. É isso aí. Bom, valeu então, meus queridos. Até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostaram do vídeo, joinha, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no canal e beijo no coração. Beijos. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.
de hoje, meus queridos, é imigrar ou estudar? É um grande dilema. O que vale a pena fazer primeiro? Você já vem direto imigrando ou você vem e faz um intercâmbio antes? O que vale a pena? A gente vai discutir isso. É isso aí.